segunda temporada do podcast Conversas de Valor é um oferecimento de Centro Sistêmico de Solução de Conflitos, restaurando relações, transformando vidas. HB Pooling, inovação em logística circular. E RB Desenvolvimento, transformando pessoas, impulsionando empresas. Conversas de Valor. Esse é um podcast gestado na pandemia com muito carinho, que a partir de uma série de fatores tornou-se realidade. E eu tenho a satisfação de hoje receber dois amigos aqui, junto com a Jordana, parceira, né? Para partilhar com vocês, os nossos ouvintes, assuntos relacionados à inovação. Eu tenho certeza que nós vamos aprender muito aqui nesse podcast hoje, a partir dessa empresa que eu conheço há muito tempo. São bodas de ouro já, Roberto? Prata. De prata? Bodas de prata, desculpe. Já estou querendo pular os 50. Não. Mas nós nos conhecemos há 26 anos, Exato. Né? E é uma satisfação. Você, inclusive, foi o meu primeiro cliente do mundo corporativo, com treinamento, com consultoria. Exatamente, né? Foi muito bem sucedido o projeto. Lá em 2012, né? Isso. O projeto chamou-se Up 2013. Exatamente. Né? E tem frutos até hoje, rola esse frutos até hoje, né? Uhum. É interessante isso, né? É uma história, né? Então, Jordana, estamos aqui com duas feras aí na área de tecnologia, de inovação. E vamos lá. E eu quero, primeiramente agradecer a presença, do Paulo e do Roberto. Vamos entender um pouquinho mais como essa empresa funciona, mas antes de saber como ela funciona, eu queria saber um pouquinho da história. Legal. Como ela começou? Conta pra gente. Maravilha. Primeiro, obrigado, pelo convite. É uma experiência muito interessante nós estarmos aqui e receber esse convite é um motivo de muito orgulho. Então, falar um pouquinho do negócio, da empresa. Eu sou sócio fundador da Target Soluções, então a gente criou essa empresa há 22 anos atrás. É uma empresa que nasceu trabalhando com dados, né? A gente qualificava dados cadastrais para as empresas, interpretava dados de grandes enquetes. Eu já tinha contato com o Rudy, como gerente executivo da Embratel, e a gente usou essa plataforma como um produto inicial na Target. A gente recebia os dados de ligações telefônicas e interpretava dados com indicadores. E com isso a gente entrou no mundo de BI, lá em 2005, bem pioneiros. E a Target cresceu desenvolvendo projetos para médias e grandes empresas, licenciando o software, prestando consultoria, montando indicadores, que era a tecnologia do momento. Tivemos destaque com isso tudo e num determinado ano me surgiu uma oportunidade de desenvolver uma solução para o mundo de concessionárias de veículos, que nós já atendíamos. E aí nós criamos uma nova empresa. Ela é uma spin-off da Target chamada V2B Tecnologia. Essa empresa passou por uma aceleração no Centro Internacional de Inovação da FIEP. E qual que é o propósito da V2B? Nós sempre tivemos o desejo de levar alta tecnologia para os pequenos e médios clientes, mas numa condição comercial totalmente diferente. E aí nós criamos um modelo que na época era muito avançado, né? A ideia era avançada, isso surgiu em 2010, começamos a amadurecer isso, que nós entregávamos o BI como serviço, o tal do BI as a Service. E o que é isso? Nós colocávamos os dados do cliente numa nuvem. Daí imagine, a gente apresentava, ele falou, não, mas eu estou com meus dados aqui no meu servidor, etc. E isso foi uma grande barreira. Eu acho que talvez a gente teria chamado a atenção do investidor, enfim, se tivesse um outro time, uma linha do tempo um pouco diferente. Mas a gente continuou nessa... E o que nós fazíamos? Nós tínhamos servidores dentro de um data center, que é o conceito de nuvem. E aí os primeiros clientes que começaram, a gente começou a atender, não precisavam investir em servidores, que é caro, daí alguém tem que manter esse servidor.
licenciamento de software, que era caríssimo na época, e equipe especializada. A gente entregava um pacote inteiro que ele pagava por uso, e aí a gente começou, vamos criar várias soluções, vamos ao mercado. E aí a gente percebeu uma outra característica que nos diferenciaria no mercado. É trazer uma autoridade em determinados assuntos e usar a tecnologia para divulgar aquilo e levar ao cliente uma solução, não simplesmente um dashboard com indicadores padrões, né? Daí nós fizemos isso no mundo de concessionárias, depois fizemos uma solução que nós chamávamos de SPED fiscal, né? O V2B SPED fiscal, pegando os dados da Receita Federal, também trouxemos uma autoridade para isso, e nós tivemos um episódio de um grande cliente nosso do varejo, de alimentação, atende no Brasil inteiro, que nos demandou um desafio que eles estavam passando de conseguir conectar nas plataformas de delivery. Daí tem as principais, não estou autorizado a falar nomes aqui, e aí nós estudamos as APIs dessas plataformas, porque o cliente estava percebendo que ele estava perdendo o controle de cobranças de taxas. Uma hora era cobrança de taxa de promocional, marketing, e aí a gente conseguiu, com alta tecnologia, em uma semana fazer esses conectores. E aí nós entregamos para essa empresa, e aí isso me chamou muito a atenção. Eu falei, nossa, que universo complexo de gestão, né? E as empresas, depois da pandemia, delivery explodiu, né? Quem não era adepto passou a usar, né? E então essa solução me chamou a atenção. A gente entregou até uma parte para esse cliente, daí eu resolvi desenvolver dentro de casa. E a fundo, investimos, criamos o V2B, o nome da plataforma, e aí uma feliz coincidência, algumas coisas que você não sabe explicar o porquê, né? Porque acho que uma semana depois que a gente já estava com essa solução e indo para o mercado, eu conheci o Paulo. E o Paulo, por que ele veio até a Target e a V2B? Ele já tem um grande conhecimento, ele é autoridade na área financeira, principalmente do varejo, e ele tinha soluções que conciliavam dados e já ajudavam muitos clientes, mas ele via que aquilo estava faltando alguma coisa. E aí ele nos procurou porque sabia que nós éramos uma empresa especializada em BI, IA, etc. E tentou juntar o que ele tinha com o nosso. E aí ele tinha uma questão societária, né? Um outro sócio pensava diferente. Passou-se um tempo, a gente não conseguiu avançar. Aí ele bancou e falou, cara, eu vou para o mercado. Ele é inquieto, é estudioso, e daí a gente fez um esforço grande e trouxemos Embarcou o Paulo dentro da V2B e criamos uma unidade especializada que nós chamamos de Ecossistema Financeiro V2B. E o Paulo coordena isso. Então nós juntamos todo o conhecimento dele, que ele me mostrou um universo que eu não conhecia, que é fantástico. Bacana. E a gente botou tecnologia nisso. Então ele é o mentor, né, conhece tudo com a nossa equipe técnica, vai ligando os pontos. E hoje, já vou adiantar isso, a nossa plataforma é a mais completa do mercado. Digo hoje, amanhã pode não ser, porque tecnologia... porque a gente consegue ler dados das adquirentes, né, das operadoras de cartão, do TEF, CITEF, que também faz uma parte da transação, do ERP da empresa. Então eu consigo ver quanto que o ERP está dizendo que a empresa vendeu, comparo com o adquirente, a gente lê os dados do banco. Então a gente uniu todo, por isso que a gente chama de ecossistema financeiro V2B. Ele não faz só uma parte. Então a gente consegue controlar
tudo, e a gente não entrega uma tecnologia, a gente entrega um serviço completo, com mentoria. O Paulo, ele gosta muito de ensinar, então ele ensina os clientes aonde ver as diferenças, e aí eu vou deixar com o Paulo, que é o especialista. Que bacana, aí. Né? Quer dizer, juntou. Então você, Paulo, entendeu que a tecnologia era o ponto que faltava para poder ter uma solução mais completa no mercado. Isso, Rudy, porque o que acontece, né? A nossa evolução tecnológica, né, vamos dizer, de recebimentos, foi muito rápido. Né? Surgiu assim muito rápido. Eu vendo por um canal de vendas e recebo por diversos, porque são empresas, né? A gente chama de fintechs, né? Players de pagamentos, enfim, uma série de detalhes que o empresário não como se diz, não estava entendendo. Então eu contrato uma plataforma de delivery que eu quero vender por essa plataforma, né? Quem vai me pagar? Aonde eu vou receber? Aí, formatos diversos, né? Entrou o Pix. O Pix é a sensação de todo mundo gosta de fazer uma transferência, né, instantânea, porque antigamente era TED Doc, né? Uma coisa complexa, né? Poucas pessoas usavam, e hoje é a febre do momento, né? Então, o cartão de débito, o cartão de crédito, o crédito parcelado, aí entraram, a gente chama de bandeiras de voucher, né? Sabe? Então, N bandeiras de vouchers, cada uma com uma situação, um formato, uma configuração. Eles estão no mercado vendendo aí para as grandes empresas, pequenas empresas, para fornecerem um benefício para o colaborador gastar no varejo. Então, tudo isso, né? Quando você olha o cenário, você fala assim... É múltiplo de público. Exatamente. Então, o que acontece? A gente vem nessa origem monopolizada dos bancos, que eram donos do dinheiro, para vários outros donos agora, Exatamente. E com os smartphones, né, carteiras digitais, eu não preciso mais do cartão físico, né? Agora está chegando aí algumas grandes redes, você passa no PDV, onde você vai pagar suas compras, não precisa mais do cartão, é a biometria facial, já autoriza para você o pagamento. Então, a coisa está mudando de uma tal forma, né, muito rápido. E para o empresário, pro nosso empresário aí, que é um guerreiro, digo assim porque, né, ele acorda muito cedo, vai dormir muito tarde, e é ele, né, que, vamos dizer, é o comprador, é o vendedor, é o balconista, é o financeiro, né? Então, digamos assim, ele tá ali para desvencilhar toda a coisa. E aí ele consegue empreender e consegue ver um volume gigante de vendas. E quando ele vai lá no banco dele, aquilo está fracionado, e como ele não consegue enxergar todas essas frações, ele fica apavorado. Meu fluxo de caixa, cadê meu dinheiro? Como que eu vou fazer para pagar esse boleto que vai vencer dia 20, dia 30? Então, digamos assim, essa tecnologia da V2B, ela veio para facilitar para o empresário, para que ele tenha na palma da mão o seu smartphone e ele consiga enxergar ali. Então nós conectamos em diversas plataformas para trazer mastigado para ele. Então isso que é a sensação. Eu fico fascinado, eu venho há muito tempo, porque o que acontece? Eu sempre estudando e vendo que as grandes empresas contratam equipes, contratam, né, setores, contratam tecnologia e faz a coisa acontecer. Mas e o empreendedor? Aquele que, né, tá fazendo aí o Brasilzão aí, sabe, movimentar, né? Então, esse tá à mercê. Aí eu queria trazer tecnologia para esse pessoal, né? Então, digamos assim, para facilitar, né, como os smartphones facilitam para a vida de todo mundo, essa parte, né, do mundo eletrônico, né, de recebíveis. Então, isso aí me fascina bastante. Então, esse projeto, para mim, assim, está sendo muito grandioso. Porque quando a gente vai fazer uma análise técnica da empresa, né, o que eu preciso conectar para eu dar a informação precisa e fazer com que o empresário galgue bastante, né, e cresça, né? Então essa é a missão. Então a gente tem aí uma questão de processo, ou seja, que hoje é confuso por conta dos múltiplos atores aí nesse processo.
O médio, pequeno empresário, ele tem uma dificuldade da rotina que é absurda, ou seja, como você falou, comprar, vender, atender, reclamação, pensar no negócio, pensar na estratégia do negócio, quer dizer, ou seja, e o dia tem só 24 horas para todo mundo, né? Então não tem tempo. Então essa solução, ela ajuda nessa questão do processo, né? E ainda tem a fraude ainda, que o camarada da fraude é um cara super inteligente, né? Se ele usasse a inteligência para bem, nossa, seríamos... Sim, né? sim. Mas ele tem o fraudador, né? Então essa solução, ela ajuda também a esse tipo de coisa, sim? Auxilia sim, Ruth, auxilia sim, porque, digamos assim, é uma coisa, né, absurda, né, esse nosso cenário, mas existe. Sim. Porque a fraude não só de fora, no sentido, né, das invasões e de outras formas dessa fraude acontecer, mas como os desvios internos também, né? Exatamente. Então, o empresário brasileiro, ele está, né, digamos assim, sufocado com tantas demandas e, né, tentando se sair bem, né? Eu tenho uma questão pessoal, né? Dificilmente eu pego aquele recibo da máquina do PDV lá, quando passa cartão de crédito. Eu também. Ou de débito, né? Eu acho que por quê? Porque é papel, é mais um papel na carteira para fazer nada, porque eu não vou conferir aquilo, né? E a fraude, às vezes, é uma questão de substituição de uma máquina. Quer dizer, você consegue cotejar isso e identificar esse tipo de fraude? Sim, Ruth, consegue. A tecnologia consegue enxergar isso, entendeu? Porque, digamos assim, né, o mercado... e falando um ponto que você, né, colocou, esses comprovantes que saem dos terminais. Isso é muito importante, tá? Tanto para o consumidor como para o empresário. A gente chama de adquirentes, as maquininhas de cartões, né, que tem variadas empresas aí oferecendo no mercado. O comprovante, para você ter ideia, hoje nós temos uma internet ruim no nosso país. E a tecnologia usa a internet. Então tem a oscilação. Então quando sai aquele cupomzinho, ele usa 30 segundos para fazer aquela captura. E ele vai buscar 6 processos internos até o banco autorizar essa captura. Fazem 6 processos. Se acontecer alguma coisa da internet oscilar e não comunicar, é só aquele cupomzinho que vai ser a sua garantia, empresário, de poder reverter o prejuízo. Paulo, mas como assim? Você às vezes tem o papelzinho, mas você não tem a certeza que registrou na adquirente. Então, aquele papelzinho vai confirmar, né? Então, no fechamento do teu caixa, né? Tantos empresários aí fazem os fechamentos do caixa. Um volume de 10 mil, 5 mil. Quanto que eu passei no cartão de débito? Quanto que passei no cartão de crédito? Então, ele faz o fechamento do caixa. E na adquirente? Será que está registrado todo esse volume? Então, e se faltar um recebimento desses, só com esse cupomzinho, com esse papelzinho, que a adquirente vai fazer o pagamento. Você vai ter que fotografar, entrar num procedimento lá para fazer a contestação e ter o seu valor. Muitos empresários deixam esse ralo aberto e o dinheiro, às vezes, né, chega no final do mês, ele vai sofrendo com essas situações. Ou seja, a V2B, então, ela se coloca como uma consultoria, ou seja, para esse pequeno, para esse médio empresário, no sentido de entender os seus fluxos e buscar melhorias, buscar recursos que às vezes estão escondidos, vamos dizer assim. E isso que o Paulo falou, a vantagem é que a gente está lendo quanto que ele registrou. Por exemplo, registrou que vendeu 100 mil. Aí a gente lê na adquirente, está falando, hipoteticamente, 90 mil. Cadê esses 10 mil? E aí, só com IA e com tecnologia que a gente consegue ir linha a linha em todos os... faltou essa aqui, não foi concluída, e aí ajuda o empresário a recuperar. Então, digamos assim, existem os erros sistêmicos. Tá? Tanto para o lado do consumidor, como para o lado do empresário. Sem dúvida. Quem já não sofreu uma situação que, vamos dizer, passou no PDV e registrou 2 vezes a transação? Né? Registrou 2 vezes. Você vai brigar com o empresário, nossa, vocês estão me cobrando 2 vezes. Né? Então é um erro sistêmico. Né? Os bancos, né? as adquirentes, então, são processos. Mas isso tudo é
fácil de corrigir. Só que para o lado do empresário também tem esse erro sistêmico, né? E às vezes pode ser um prejuízo oculto, e que ele não, né? Vamos dizer, o olho não vai enxergar isso, tem que ser a tecnologia, né? Então, digamos assim, um exemplo, né? Eu faço uma venda para receber no débito, né? Então o empresário consegue ver bem certinho o débito, porque tudo que eu vendi hoje, amanhã já vai estar no banco. Então eu deduzo a taxa e vejo lá. E o crédito? O crédito eu vendo hoje, vou pagar vou receber daqui a 30 dias. Né? Então, já vai começar a fazer um fluxo de caixa. A não ser que eu precise antecipar, daí é uma outra situação também. Custos, né? Então, o que acontece? Mas como que eu faço esse controle? Aí, digamos assim, por um erro sistêmico, você tem uma taxa contratada e adquirente, por erro, cobrou uma taxa maior. Como que você vai identificar nessa venda? A tecnologia identifica a venda, porque ela cruza a taxa acordada com a taxa aplicada. Sim. Então você consegue enxergar. Então são valores aí ocultos que vão no ralinho ali todo mês da sua empresa. Então a tecnologia veio para auxiliar o empresário. Mas eu tenho processos manuais? Não, é tudo tecnologia. Então é fácil de identificar, né? O relatório te mostra ali você capturou lá 500 transações no dia. Como que você vai identificar que para 10 ou 15 transações foi cobrado taxa maior? Então isso, a tecnologia vem de encontro, né? Então é fascinante. Digamos assim, o varejo, né? O pequeno e o médio varejo sofrem tanto com isso. E é isso que eu quero levar. Quero levar para esses empresários, para esses empreendedores, a tecnologia para facilitar, para que realmente ele se preocupe bem na hora de vender, que ele tenha todas as armas ali para fazer na hora da venda, e o restante que a gente esteja presente junto com ele para dar essa tranquilidade. Que legal, né? Venho aqui pensando o quanto esse pequeno, né? Porque esse produto é para o pequeno, para o médio, para aquele que tá lá vendendo, ao mesmo tempo operando, às vezes, o próprio financeiro. E esse financeiro, ele opera em várias frentes dentro desta empresa, porque, afinal de contas, ele precisa se dividir nesses braços e acaba não tendo esse conhecimento, né? E eu acredito, assim, o que você poderia nos dizer, porque hoje a gente vê que as empresas, o pequeno, ele nasce da dor, né? De uma própria solução ali, assim como esse próprio projeto nasceu de uma dor de uma empresa em suprir essa demanda que vocês não estavam conseguindo atender. Como essa dor desse que tem um conhecimento técnico da entrega, por exemplo, o pizzaiolo, que faz a pizza, vende a pizza, como ele operar nesse benefício dessa empresa? É bem tranquilo, né? Nossa plataforma é intuitiva, né? Ela é fácil de visualizar as falhas. Então você não precisa cursar 5, 6 faculdades para poder entender, né? Porque nós fazemos todo o processo, vamos dizer, doloroso, que é a parte da integração, com múltiplas bases, né? Para a gente poder colocar mastigado. Tá? Então, digamos assim, eu tenho casos de financeiros que criaram fluxo de vendas e recebimentos para poder entender aonde ele ia receber, de quem ele ia receber. Você entendeu? Porque são muitas empresas que vai pagar pelas vendas feitas, né? Porque tem o débito, tem o crédito parcelado, aí eu tenho os vouchers, né, para o ramo de alimentação, para o ramo de combustíveis também. Tem os vouchers, né, de abastecimento. Então, todos os segmentos têm uma empresa. E essa empresa, né, vamos dizer, o comerciante fechou um contrato, tem, né, uma situação, tem um banco registrado para recebimento, mas ele não consegue controlar isso, né, porque são muitas, né. Então, e o financeiro fica à mercê. E nós entregamos isso mastigadinho. Né? Você imagina hoje, débito, crédito parcelado, os vouchers, as carteiras digitais. Né? Hoje os smartphones, os cartões estão tudo ali, não preciso mais, só encostar por aproximação ali, eu já autorizo o débito, eu autorizo o crédito, o voucher. Então tem muitos detalhes que a gente pode auxiliar o varejo, né? As empresas que estão precisando.
Você deve ter aí ao longo da sua história muito caso para contar, né? Muito caso, né? Um dos que você nos contou aqui no início, e a gente estava preparando o programa, é aquela empresa que tinha lá um dinheiro escondido, quer dizer, que não estava aparecendo para o financeiro, né? E ele precisava cumprir um pagamento no curto prazo e não tinha dinheiro e apareceu o dinheiro. Como é que foi isso, Paulo? Rude, vou te contar então. E aí, eu vou, digamos assim, tem uma informação que o pessoal vai adorar saber, porque isso está oculto. Né? O pessoal que você fala, o empresário? O empresário. O varejista. O varejista. Né? Então, você tem lá a sua empresa, você tem lá a máquina de cartão, e chega o banco e fala assim: Rude, eu tenho um capital de giro para você aqui. Vamos, né? E você está precisando, você precisa investir na empresa, precisa fazer. Opa, então vem aqui. Vem o capital de giro. Aí o gerente fala assim: para facilitar, eu vou colocar a garantia dos seus recebíveis aqui das maquininhas. Tá? O que é natural. Quer dizer, tem exatamente, porque a garantia... O banco trabalha assim, ele te dá alguma coisa e quer alguma coisa. Exatamente. Então, normalmente, né, o pessoal entende como imóveis, né? Enfim, algumas coisas assim para dar como garantia. Mas hoje o banco, o gerente, até para girar esse volume dentro do banco, ele viu essa facilidade. Então coloca lá a maquininha. Só que aí tem algumas coisas que estão ocultas e ninguém vem à tona para explicar isso. Mas nós estamos aqui. Então o que acontece? Quando você não é nada, né, vamos dizer, errado. Não é ilícito. Não, de forma... É do negócio. É do negócio. Só que o banco, né, quem está lá dentro do banco não explica 100% do que vai acontecer com o teu cenário financeiro. Então você pegou ali o capital de giro, nossa, vem boa hora. Ufa, resolveu 2, 3 meses, ufa. Só que o que acontece? Aí o gerente do banco não disse para o empresário que ele não pode fazer antecipação. Porque como ele colocou aquela maquininha como garantia dos recebíveis futuros, o banco enxerga aquela agenda de recebimento. 50 mil, 100 mil, o banco vai enxergando. Então, enquanto o banco está enxergando esse valor, ele mantém tranquilo. Você vai pagar a tua mensalidade ali do capital de giro todo mês ali e a coisa vida que segue, tá tudo certinho. Ele vai repassando os teus recebimentos futuros. Mas quando o empresário precisa do dinheiro, aonde que ele vai? Na antecipação. Opa, preciso 30, 40 mil. Tem na maquininha, vamos antecipar. Então ele vai pagar a taxa MDR, que é a taxa, né, normal, e mais a taxa de antecipação. Então tem um custo para isso. Mas o empresário, né, aceita o custo. Só que o que acontece? Quando ele antecipa esses recursos, o banco não enxerga mais a agenda futura dele. E aí, para o banco é temeroso. Se eu não tenho a garantia, o que eu vou fazer? Eu vou bloquear os recursos. Aí começa a travar os recebimentos dele. Aí no contrato diz que é 20%, 30%, 50%. O empresário não viu essa cláusula, ele não entendeu. Né? Então, digamos assim... Então, e na prática nem sabe como funciona. Não sabe também. Então, aí o caixa dele começa a secar. Nossa, eu passei 20 mil ontem, vendi 20 mil. E o banco? E aquela agonia. Daí começa. 1 mês, 2 meses, e começa a secar, porque o banco, né, ele antecipou, ele está antecipando, e o banco vai travando. Daí o banco, quando vê que está complexo, ele trava até o recebimento do débito. Mas no contrato não pode, não está lá descrito que ele pode travar esses recebíveis do débito. Mas o empresário não teve assessoria, não teve informação, então ele vai sofrendo, e ele vai... Aí o que acontece? O empresário tem a brilhante ideia. Eu dei essa maquininha aqui como garantia, né? Eu vou fechar com outra maquininha. E aí contrata outra maquininha, né? De outra empresa, para tentar sair desse enrolo. Mas ninguém falou para ele que não adianta. Porque existe a CIP, a Câmara Interbancária de Pagamento. Ela é regida pelo Banco Central. Tá? Então, digamos assim, todos os bancos, é como se fosse um cartório. O banco vai lá e registra na CIP esse contrato de capital de giro, que deu como garantia a maquininha. Então, qualquer maquininha que ele contratar vai bloquear.
Na cabeça no guarda-chuva. Exatamente. Na cabeça do empresário, ele não está vendo ele isso. Vai ele estar não resolvendo entende. um problema. Ele acha que ele vai. Só que vai bloquear da mesma forma. Você entendeu? Então, digamos assim, quando ele contratou a maquininha, começou a capturar as vendas ali, a receber, já vai lá para a CIP e já começa a bloquear. E a segunda maquininha também não pergunta se ele tem ou não tem, porque ela quer vender uma maquininha. Quer dizer, então é uma bola de neve que se mantém. Então, e o camarada está amarrado, está numa armadilha. E a maquininha não tem como verificar isso. Né? Se você tem capital de giro contratado, né? Só vai saber depois que você contratou ela, porque daí vai vir a informação da CIP lá, bloqueia lá 30% dos recebíveis dele, que ele tem um contrato de capital de giro, né? Com a garantia dessa. Então, digamos assim, e aí tem algo, se podia piorar, piora. Perverso. Isso. Os bancos, para dar essa garantia, ele não bloqueia os valores da sua conta que você tem no banco. O banco cria uma conta paralela que só o banco consegue movimentar isso para poder fazer essa garantia. E diz para adquirente, fala assim, você coloca todos esses valores nessa conta aqui. E eu libero ou não libero para o empresário. E aí acontece... Né? Aí é que é o caso do dinheiro que estava escondido. Exatamente. Porque o que acontece? O empresário não sabia dessa conta garantia. Quando ele contrata o nosso serviço, tá? Aí aparece. Por que aparece? Porque a bandeira tem que fazer um pagamento e aparece a conta que ela está fazendo o pagamento. Aí a gente consegue identificar para o empresário. Né? E aí o empresário fala, mas que conta é essa? Então sempre é essa, né? Esse impacto. Que conta é essa? Eu não tenho essa conta. Aí a gente pede para ele falar com o gerente da conta da empresa. E aí ele descobre, né, que ele tem essa conta, que a empresa tem essa conta. É uma conta garantia. E está descrito lá no contrato do capital de giro. E que o banco tem gerência só numa porcentagem, não na totalidade dela. Exatamente. E é o gerente, né? O gerente não, é o banco, né? Que movimenta essa conta. Então, digamos assim, empresários que, por o banco bloquear esse valor, né? E passando sufoco, tendo que pagar folha de pagamento, fornecedores, e não tinha dinheiro em caixa. E o dinheiro, o banco estava retendo esse valor lá. É correto ou não é correto? Aí o contrato vai dizer, normalmente não, tá? Esse valor tem que estar disponível. Então a gente mostra para o empresário que ele, falando com o banco vai mostrar essa conta para ele, ele vai conseguir ver o extrato dessa conta. E quando ele vai ver o extrato, ele tem surpresas. Você entendeu? Então, as famosas letrinhas miúdas. Exatamente. Não é advogado, ela sabe bem como é que funciona isso. Tá? Então, digamos assim, nada é indevido, né? Mas o banco... Só que como é o banco que transfere esses valores, o banco sabe que você, empresário, está precisando de 5 mil hoje para pagar o fornecedor, o dinheiro está lá parado. Só que, digamos assim, como que está descrito no contrato? Só a garantia. O valor vai passar por essa conta e no mesmo dia eu transfiro para a conta de movimentação. Esse seria o correto. Mas nem sempre. Às vezes você vai lá ver, a conta tem valor. Esse comando não foi feito. Exatamente. E nesse caso foi o segmento farmacêutico, né? Exatamente. Tá? Então, mas isso tem vários. Tem, né, o ramo de alimentação. É que nem a gente estava comentando, né? A importância da gente entender que hoje o mundo ele demanda essas múltiplas plataformas de vendas e meios de vendas, né? Porque, né, a gente vai estar em vários segmentos vendendo e acaba não tendo esse funil efetivo dessa gestão dessas plataformas, né? E essa sincronia, essa junção, esse casamento perfeito aí que vocês fizeram em relação aos dados e à tecnologia que tem que ser ao nosso favor, né? Não contra a gente, né? Então, por essas situações, né, o empresário fica lá atônito. Fica, né, como se diz, o que eu vou fazer?
Então ele vai em busca de um capital de giro achando que vai resolver e aí acaba atropelando o fluxo de caixa dele. E às vezes essa falta de conhecimento também acarreta até numa onerosidade de não saber, não aplicar o produto, o real valor do produto para o mercado, né? E aí essa visão desse déficit também, né? Porque o brasileiro ele sabe trabalhar, mas muitas vezes não sabe gerir isso, né? O administrar, né? A gestão do negócio, né? Até eu fiquei impressionado numa reunião que eu participei com um cliente aí que a gente está assessorando junto com o Paulo, e é uma rede de pizzarias, e a empresária vai aceitando novas formas de pagamento, porque o cliente fala, você não usa tal plataforma, claro, e ela no intuito de, eu preciso vender mais, vamos cadastrar. E aí vira um universo que você não sabe aonde está o dinheiro. Tá? E além, né, quando você contrata um meio de recebimento, né, que o Roberto está falando ali, um voucher, por exemplo. Cada empresa de voucher tem uma condição comercial com o empresário, com o varejo, né, com a loja. Então, como que ele vai vender, como que vai contabilizar e quando que eu vou receber isso? Então, o contrato tem muitas informações que não são aplicadas ali, explicado para o empresário na hora da contratação. Ele está na ânsia de vender, eu só quero, né, qual é o custo disso, né? Então, quando a gente entra com a tecnologia, a gente auxilia também o empresário a auxiliar ele na precificação desse recebível. Porque muitas vezes ele não está computando quanto custou para ele vender a mercadoria e quanto vai custar para ele receber. E muitas vezes... Tá errado. Olha, no ramo de panificação, você vai na panificadora, compra lá R$10 de pães. Nossa, beleza. Quanto que custa isso para o empresário? Então, em determinado voucher, custa 20% da operação dele. Mas ele está achando que não, que a operação dele custa 5%, 3%. Mas quando a gente entra, a gente mostra o real cenário. Porque o contrato desse determinado voucher tem muitas cobranças de serviço internamente, e que ele aceitou o contrato, por isso aceitou a condição. E aí, só que isso impacta no negócio dele. Os adereços, e acaba não vendo o custo efetivo daquele contrato naquela venda, né? Exatamente. Imagine, você, R$10, né? Quanto que é o teu custo para vender esses pães ali que você vendeu por R$10? Meu custo é 8. Então, digamos assim, então você já perdeu dinheiro, porque você pagou 20%, né, ali de taxa para receber essa mercadoria, você não ganhou nada. Sim. E teve um caso, tem uma rede de lojas do varejo com vários PDVs grandes, são 80 mil SKUs, e tem um total aí de aproximadamente 18 unidades, né? E aí a gente... Na reunião semanal lá com o financeiro, aí na plataforma estava mostrando ali os parcelamentos, né? Quanto que eles tinham a receber, parcelado e tal. E aí pegamos um exemplo ali, tem essa compra aqui parcelada em 12. Daí o financeiro falou, não, a gente não autoriza a venda em 12. É no máximo 10, sei lá. Aí a gente identificou aonde foi, qual PDV, qual loja, e o horário, etc., que alguém no caixa liberou. Aí o financeiro falou, não, já sei onde é, tá ele olhando pela ferramenta. Ou seja, escapou uma regra estabelecida. E aí a gente estava até orientando num outro cliente, e aí a gente comentou, e ele falou, não, aqui às vezes a gente acha, mas raramente, né, porque não aparece parcelamento em 20 vezes, que não é, tipo, sei lá, às vezes tá lá uma loja lá no interior, que não tem, aí é um conhecido, daí ele conhece o vendedor, deu uma... Mas não é a regra da empresa, né? Então, como que você vai captar essa informação? Então, quando você fala dessa questão dessa grandiosidade toda, quer dizer, a solução B2B, ela se aplica para
pequeno, mas é rede, é varejista, assim, mercado, farmácia. Sim. Qualquer segmento, Rudy, qualquer segmento que utilize, né, os recebimentos eletrônicos, nós atuamos em outras frentes também, entendeu? Mas a principal é financeira. Então, qualquer empresa que tenha lá os seus recebíveis, né, por carteiras digitais, máquinas de cartões, enfim, esse cenário, a gente pode auxiliar. Né? Então, digamos assim, nós queremos colocar a tecnologia, e hoje todo mundo acha que a tecnologia é muito cara. Porque, né, preciso disso, preciso daquilo. Então, a V2B Tecnologia veio para essa situação, para desmistificar isso. Colocar pro varejista, pro pequeno, pro médio ali, né? Porque o grande contrata lá, a gente, né, atua, é bem tranquilo. Mas pro pequeno, pro médio, para dizer assim, ó, é você que faz o teu financeiro, eu vou facilitar para você aqui, para você poder fechar o teu caixa, fechar o teu banco. Vai automatizar boa parte da situação, na totalidade, 100%, ou dependendo dos processos dele, né, uma parte, mas facilita muito. Até no caso que você falou, pequeno e médio, nós temos clientes maiores, né, que tem uma dificuldade grande, uma complexidade, que esse que tem 18 lojas, eles faturam muito bem, são grandes, mas não tinha uma organização assim tecnológica e tem as pessoas lá, o financeiro é ótimo, tem uma gerente lá que é fera, mas ela não tem ferramenta para fazer essa gestão. Então a gente atende os grandes, né? Resolve, e só que esse know-how a gente consegue passar pro pequeno, né? Então não tem assim um limite. Como o Paulo falou, existem empresas maiores que têm capacidade de montar equipes lá dentro. Claro. Mas, por exemplo, nesses maiores a gente percebeu que a gente reduziu um trabalho de 5 dias de uma equipe de 4, 5 pessoas fazendo conferências, virou automático. E esses 5 dias não era tão eficiente quanto a tecnologia traz, porque a olho nu passa despercebido alguma taxa indevida. Então, nos maiores é bacana porque é muito fácil comprovar o ROI, né? Então, são 5 pessoas que vão estar navegando na solução diariamente e identificando qualquer erro, a ferramenta já gera uma evidência que você vai no adquirente ou no banco e eles devolvem na hora. Se você mostrar a evidência, devolve. Então, e é muito gratificante o resultado, assim, né? A gente recupera valores, né, que eles não sabiam que tinham direito, estanca vamos dizer, um sangramento ali silencioso que vinha vindo, e reduz tempo de trabalho, retrabalho. Então já tem resultados fantásticos, né? Até essa semana mesmo o Paulo foi dar uma consultoria para um que já é cliente nosso, o responsável financeiro, que ele mexia até uma parte do potencial da ferramenta, que nem o nosso celular, né? Eu uso 10%. Se eu dou para minha filha, ela me mostra trocentas coisas a mais ali. E eu fui acompanhar o Paulo, né? Que eu também estou aprendendo muito com ele. E aí ele mostrou, até essa bandeira tá assim. E falou: você já viu que você paga por mês aqui? Era o quê? Um help desk? Help service. Tinha esse termo, help service. Aí ele falou: não sei o que é isso, nunca assinei isso. Ele falou: pois a bandeira tal tá te cobrando R$42 aqui por CNPJ por mês. Isso é tipo, se der um problema técnico, eles vêm resolver. Ele falou: não, mas eu não contratei esse serviço. Veio junto, não sei se... E no bolo fica... No bolo, claro. E ele não sabia. Descobriu quarta-feira, porque essa reunião foi quarta-feira. Então, a gente e na hora ali, o Paulo mostrou o caminho para ele cancelar isso. Então, são coisas assim que cancela, né? E a gente consegue conquistar a confiança, né, dos clientes e ter uma parceria longa, ao lado desses empresários assim. Isso é muito gratificante, né? A gente trabalha muito para
ter um tempo de vida com esses clientes, assim, a gente tem jornadas aí de clientes de praticamente 20 anos que estão conosco e a gente continua e a gente gosta de levar a inovação, então a gente tem laboratórios que nós Sensacional testamos. Isso, Roberto. Sensacional. Bem bacana. Então o varejo, né, nós temos tecnologia para auxiliar o varejo. Fala, mas o meu restaurante vende só R$100 mil por mês. Mas e a dificuldade que você tem para controlar os teus recebimentos? Né, você está ganhando ou está perdendo? Tua taxa está boa ou está ruim? Qual adquirente que você está utilizando, né? Quais os meios? Então a gente auxilia bastante. E nós fechamos, eu sempre digo, fechar os ralinhos, né? Que são invisíveis, né? A olho nu são invisíveis. Então, digamos assim, então é uma coisa assim bacana, né? Quando você começa a mostrar e o empresário começa a enxergar isso, né? Nossa, como que eu fui, né, displicente deixar isso acontecer com a minha empresa, né? Mas não tem como. Ele não conhecia a tecnologia, começa a conhecer a tecnologia, né? Então, Pix, né? Débito, crédito, né? Então, outros meios de recebimento. Tá aí. Agora, né? Cashback, né? Eu preciso usar cashback porque quero fazer a venda, quero captar mais. Então, essa é outra nuvem de oportunidades. Isso. Aí tem o nome parecido também, o tal do chargeback. Essa é a contestação da venda, o cancelamento, que muitas vezes o empresário na correria dele nem viu que ele vendeu, o consumidor contestou a venda, a adquirente cancelou essa venda, o recebimento dela. E ele não recebeu o produto na outra ponta, perdeu o produto e a receita. Exatamente. E passou o prazo da contestação. Exatamente. Né? Passou o prazo, a adquirente tem em contrato isso, então tudo isso vem, né? Então são silenciosos. O empresário ele tem um prazo para mostrar a evidência que ele vendeu, né? Apresentar nota fiscal, foi entregue para o cliente. Não houve desacordo comercial, né? Vamos dizer. Então, são né, as falhas. Né? Então, digamos outra assim. coisa que o Paulo trouxe aqui para a tecnologia é a gestão do Pix. Porque não sei se perceberam no próprio banco ali, o teu Pix já tem um botãozinho ali que você pode cancelar, né? Tornar. Né? Contestar, isso. Contestar a venda. Isso. O que acontece? Por causa dos golpes das internets da vida, né? Que todo mundo está sofrendo, né? O Banco Central, né? Coloca dispositivos para poder facilitar para o consumidor, né, uma contestação. Mas aí nós estamos no bom Brasil, né, que está em mudança, mas nós estamos no Brasil. Aí tem algumas coisas que vêm prejudicando o empresário. Às vezes a pessoa, eu quero testar para ver se funciona mesmo, vai lá e cancela um Pix de uma compra que fez. Só que o prazo é gigante para contestação, entendeu? Então é muito tempo, não é de um dia para o outro. Eu posso esperar 15 dias para poder contestar isso aí. Aí estorna para o empresário. Então, se ele não tem esse acompanhamento, ele se imagine perde. A situação. A pessoa foi lá, comprou um lanche, né, um sanduíche, coca, foi embora, pagou no Pix. No dia seguinte, o empresário, o financeiro viu que caiu a venda e ele contestou 15 dias depois. Você acha que o empresário vai conseguir identificar aquela venda no meio de milhões, né? Se pega grandes redes aí Então são vazamentos invisíveis, assim, que é complexo. Olha, gestão de varejo, eu tiro o chapéu para essa turma. É incrível, né? Incrível. Bacana, né? Muito legal, né? Saber que a tecnologia está sendo usada, né? Quando vocês citaram na questão do 10% do telefone, me veio na hora. E o cérebro, né? A gente usa muito pouco nele também, né? Mas que bom que a tecnologia ela vem sendo essa facilidade. Eu acho que esse é o grande segredo de usar ela ao nosso favor, né? Não, perfeito. Uma coisa que é muito difícil para o empresário com tanta oferta de tecnologia, o tempo inteiro, como é que ele vai escolher qual que é a melhor solução para fazer determinada coisa? Isso, E a vantagem é que conosco ele não vai estar comprando, não é um ativo ali, né, que ele está colocando, uma máquina, um hardware, um software, é um serviço
que tem uma tecnologia por trás, tem todo um suporte por trás, tem uma sustentação por trás, e se ele não se adaptar, ele cancela a assinatura. É simples assim, tipo, muda da E tem TV um professor, e recebe o professor Paulo como o grande mentor dessa ideia. Então, porque hoje nós temos que acompanhar essa evolução, né? Porque é gigante. Sim. A evolução é gigante. E qual é o tempo hábil do empreendedor, né? Que está lá dentro da sua empresa, querendo faturar, né? E é uma gama gigante, né? Eu tenho que comprar bem, eu tenho que vender bem e eu tenho que receber bem. Né? O segredo do negócio é esse: comprar bem, vender bem e receber bem. Então aí você vai crescer. E aí a gente está por detrás trabalhando para colocar isso na ponta para facilitar para o empreendedor, para o empresário brasileiro. Então facilitar mesmo, e isso que o Paulo falou de que tem que acompanhar muito a evolução tecnológica, né? E além do conhecimento da operação em si do financeiro, do varejo. Então o Paulo ele se aprofunda muito nisso, e por outro lado o fato da V2B ser uma empresa da Target, do grupo, uma spin-off, em Santa Catarina a gente tem o Target Lab, é um laboratório onde a gente tem é comandado por um engenheiro de dados muito capacitado, muito fera, e ali a gente testa todas as tecnologias voltadas ao que é hype, o que não é, e nós temos já uma IA desenvolvida dentro da Target, a gente até apelidou ela de TIA, né? Target Inteligência Artificial. Então qualquer coisa pergunta para a TIA, daí a TIA responde. Então eu estou contando isso porque a gente está testando faz piloto, e a gente vai adicionando na plataforma esses recursos. O cliente não se preocupa, não muda o preço dele, ele vai ganhando esses benefícios. Então, em breve, o ecossistema financeiro, você vai perguntar para ele e ele vai te responder qual foi, deu algum problema. Então, porque o ChatGPT mudou a cabeça das pessoas, né? Todo mundo tem a sua IA, todo mundo tem aqui para estimação, E isso hoje o empresário fala muito, né? Eu quero uma IA, mas daí não é bem assim. No mundo corporativo é diferente. Você tem que tratar o dado, você tem que... Então, se você colocar lixo, ele sai lixo, né, do outro lado. Então, a gente cuida muito disso, né? Então, o fato do ecossistema financeiro da V2B são dados estruturados, validados e homologados, a hora que entrar a IA ali, ela vai consumir essas informações, esses dados, para dar uma resposta correta. Então, evita o que hoje o mercado chama de minha IA alucinou. Está alucinando a IA, que ela começa a falar um monte de besteira. Acontece. Sim. Então, é importante que eles saibam que tem uma retaguarda assim robusta para manter essa nossa jornada aqui de estar trazendo a autoridade do assunto e a tecnologia levando isso para o empresário. Então esse é o propósito. E o empresário, né? Eu sempre digo, quando eu entro num varejo, né, numa loja, e vou fazer o pagamento no caixa e eu vejo 3 modelos de adquirente, 4, 5, isso me desespera. Ali eu consigo enxergar que o empresário está muito perdido no financeiro, entendeu? Sim. Daí você vai conversar com ele, esse aqui eu uso para passar o débito, isso aqui eu uso para passar não sei o que, isso aqui eu uso, isso eu uso só para isso. Não, mas já mudou a concepção, você não precisa mais, porque para vocês entenderem, há pouco tempo atrás as adquirentes, elas eram fechadas, cada uma tinha a sua maquininha e tinha que passar na sua maquininha. Sim. Então você via no caixa lá aquele monte de máquina, mas hoje não, hoje elas se integraram. Então uma adquirente principal captura outras adquirentes de ela voucher, já entendeu, né? Que ela trabalha junto. Isso, então faz parceria, conecta, né? Então, só que às vezes o empresário, e quando eu vou ver, o empresário vai trocando ali, sabe? Não tem assessoria para saber se a taxa, né? Fazer a verificação de taxa.
Será que eu Ele tenho negocia com a nova oferta e esquece de negociar a oferta que ele já tinha. Exatamente. E ele não consegue fazer parâmetro para isso, né? Então, digamos assim, né? Eu vou simular aqui. Eu vou simular essa taxa aqui, estão me ofertando essa. Será que é vantajoso? O que é vantajoso? Então ele não simula. E aí ele, né, vai por uma situação. Tem algo assim bem peculiar. Todo mundo conhece aí as bandeiras, né, tradicionais, Visa, Master, Elo, né? Mas tem N outras bandeiras. E tem um município, há uns anos atrás, fui atender um empresário e o empresário falou: eu tenho a melhor taxa da cidade, Visa e Master ninguém me bate. Mas eles esqueceram que tinha um banco que emite uma bandeira chamada Cabal, e a cidade era, porque o funcionário público tudo recebia pela prefeitura, né, através dessa bandeira. Sim. E o Cabal lá era a bandeira principal dele, ele nunca fez análise. Ele lá, de 100 mil, ele recebia lá 80 mil pelo Cabal e 20 mil por Visa e crédito, Visa e débito, Visa e Master. E aí o que acontece? A taxa dele de Cabal no crédito era 4,5%. Ele falou assim: não, eu tenho taxa ótima, sabe, 1,70, 1,80, aí, sabe, taxa ótima. E a taxa dele era 4,5%. A famosa no crédito. Olhar a grama do vizinho e esquecer de cuidar a própria. Ele não fez esse cenário, né? Sim. Então, quando a tecnologia V2B entra, ela entra para auxiliar nisso também. Que legal. Dizer assim, né? O teu Amex, né, que é uma bandeira, né, personalizada e tal, mas tem comércio que o volume dele de Amex supera o Visa e o Master. A bandeira Elo, né, supera Visa e Master. E aí ele cuida para negociar com a adquirente, com Visa e Master, e esquece do resto das outras. Aí ele não consegue enxergar esse faturamento, né? Então a gente entra com a solução. E aí ganha no bolso, né? Sim. Ganha no bolso. É interessante porque às vezes eles dão uma vantagem maior no débito e sobrecarregam no crédito, mas daí você vai ver tua venda mais no 80% preponderantemente no crédito. O Roberto Galli aqui presenciou isso, né? Porque ele está me acompanhando, né, em treinamento para alguns clientes, até para a gente, né, poder montar outras estratégias, outras estruturas, né? Aí o empresário olhando ali, a gente filtrou na tecnologia para ele ver quanto que ele vende no débito. De 700 mil, ele vendia 180 mil no débito. O resto tudo era crédito. E a taxa dele boa é no débito. Exatamente. Você falou assim: nossa, o meu volume maior é no crédito. Eu nem imaginava isso. E outro benefício que a gente leva para esses clientes a gente tem muito histórico já, né, de dados analisados, então nós temos um benchmarking de mercado do que é uma taxa ideal para o teu negócio, assim. Então a gente vê, cara, ele podia estar pagando 3 e está pagando 4, porque se tem o mesmo volume do que vários e é o mesmo segmento. E aí a gente consegue auxiliar, e aí entra a mentoria do Paulo, vai com o empresário ali, junto com ele, vai no caminho, negocia e a gente consegue reduzir essa taxa. Em um ano, imagine, 1,5%. Quem tem um volume, esse caso aí é um cliente de fatura 700, 800 mil por mês. Então, olha, nós nos conhecemos a Bodas de Prata. Sim. Eu conheço a história da Target, a seriedade da empresa, né? Uma empresa legalista. Hoje você se emprega com quantas pessoas, Gali, no ecossistema Target V2B? Tudo, já tem uns 50. São 50 pessoas numa empresa, quer dizer, é uma empresa que gira a economia, né? E está no mercado há 20 anos, há mais de 20 anos, 22 anos, que é uma empresa séria que eu conheço e atesto, né? E aí, por outro lado, qual é a minha cadeira, né? Eu sou professor num curso de formação de CFO, né? Que são profissionais extremamente estratégicos nas empresas, que são os braços direitos dos empresários. Então eu quero fazer esse alerta para você que é CFO, escutar esse tipo de assunto, porque claro que o Roberto e o Paulo querem fazer uma venda. É claro, a empresa vive de venda.
olha que importante que é a consultoria que o Paulo e o Roberto se propõem a dar nessa prestação de serviço. E eu, Roberto, fico muito contente assim, de poder manter a relação com você, Acompanhando, né? E a gente ver a evolução da empresa. E lembrar, Jordana, que lá em 2012, quando você começou com a Clique, bem dizer assim, o grande boom, um dos papéis que eu tinha era bater nas portas dos meus relacionamentos profissionais, Sim. apresentar o Roberto, apresentar a Target, e na época nós fizemos um vídeo, não sei se você lembra disso, fizemos um vídeo para mostrar o que era a nuvem, porque lembra disso? Foi uma das primeiras edições que eu fiz, eu gosto de vídeo. Eu fiz uma animação para conseguir mostrar para o empresário o que era, empresário / gerente de TI, mostrar o que era a nuvem. E era um tabu, era uma coisa assim, né? Que hoje está no dia a dia nosso, né? Então, assim, eu fico muito contente de poder fazer essa divulgação do trabalho que vocês fazem, porque eu entendo que é muito importante. Muito importante. E aquele camarada que está no dia a dia do seu negócio, ele muitas vezes não tem tempo de entender que existe uma solução, enfim. E ele é assediado por 10, 15 ao mês. Como que ele vai selecionar? Então, aqui com a nossa marca, que é forte, que a gente não está aqui, o nosso negócio é valor, né? Então, dê atenção aí a um contato do Roberto e da V2B, porque vale a pena, você vai se surpreender. Paga por alguma assessoria para fazer um levantamento ou não? Não, a gente faz um diagnóstico inicial, assim, sem custo, para conhecer. Para conhecer, né? Quer dizer, E ele vai se surpreender com o valor mensal, assim, é muito mais barato do que o estagiário, que não conseguiria entregar isso. Ele vai receber uma equipe, uma mentoria e, cara, uma mensalidade que realmente cabe no bolso. Quando a gente fala do trabalho que vai ser aplicado, o empresário, acho que ele vai desembolsar uma fortuna. Sim. Então tem empresa, você vê, né? tem empresário que fala assim, vocês não estão loucos, não? É esse valor mesmo que você vai me cobrar mensal? Que bacana, né? Você lembra? Ótimo, então ele falou, não, eu imaginava que era muito mais. Sim. Vocês vão me oferecer tudo isso para resolver o meu, né, solucionar o meu problema aqui por esse valor? Não, vocês estão loucos da cabeça. Então, o empresário fica, né? Ele acha que a tecnologia é muito cara. E nós queremos desmistificar isso. Ela já foi cara, né? Então, hoje nós queremos que ele use a tecnologia, entendeu? Para facilitar a vida dele, né? Para que ele tenha, vamos dizer, digamos assim, quando a gente entrar para fazer o trabalho, e que nós sejamos um degrau para que a empresa dele cresça financeiramente, bem assessorada, bem assistida, né? Então, vai crescer. Que bacana, que bacana. Parabéns a vocês, viu? Parabéns Obrigado. a vocês. Parabéns a vocês. Encerra, Jordana, para nós aí. Quero agradecer, né? Essa mesa aqui, ela realmente é uma mesa de muito conhecimento, de muito valor. Agradecer pelo esse desenvolvimento de vocês, né? De olhar para o pequeno, olhar na dor, que é o sangramento ali, que é onde a sobrevivência e trazer essa qualidade de informação, né? Porque o que efetivamente vocês entregam é um conhecimento da onde o assediado tá ali com todas as maquininhas. Cada oferta que ele recebe de uma maquininha, ele contrata porque é mais vantajosa e ele esquece de olhar que o mundo mudou. Se atualizou, não está mais funcionando como a gente, né, via algum tempo atrás. Você comentou de reunião semanal, né? A gente tinha essas métricas a nível de empresa, mês, semestre. Sim. Hoje a gente precisa estar olhando todos os dias para essa planilha, para esse fechamento de caixa, para esses valores, para que quando a gente tome conhecimento não tenha passado prazo de requerer um dinheiro, um valor e um prejuízo muito grande pro negócio. E realmente eu quero agradecer por vocês. Passo a palavra ao Roberto para que dê a sua mensagem final aí. Mensagem final, eu acho sempre difícil fazer isso. Não, primeiro agradecer, o Rudy é um amigo, parceiro de longa data, volta e meia, a gente senta para tomar um café, para se atualizar. A Jordana,
havia conhecido no evento. Sim. E estou conhecendo melhor e foi um prazer. Com o ilustre Vladimir Carvalho, que esteve em Curitiba, né? Isso Exatamente, mesmo. E mostrar que é muito difícil hoje você chegar, né, nos empresários e vamos dizer, um assédio. Um assédio de volumoso, todo que é lado. O cara não consegue tomar um negócio dele, se ele tem todo mundo que procura, né? E eu vejo, tem muita coisa boa acontecendo, né, na Target e na V2B, mas esse eu classifico como o nosso, vamos chamar de produto é o produto estrela, né, hoje. Então a gente está há 2 anos já recebendo recomendações. Outro dia teve um empresário que entrou em contato conosco, ele estava até na Espanha, e ele falou, não, indicaram a V2B para resolver o problema de delivery dele, que é um grande problema, e não me falou quem havia indicado, né? E aí nós fomos na reunião, passamos a atendê-los, e foi numa reunião da Associação de Restaurantes de Curitiba, que algum empresário que já é cliente nosso falou, não. Então isso é muito gratificante. Gratificante, né? E é muito satisfatório, assim, você conseguir levar um negócio que a gente consegue realmente medir o resultado, e o cliente vê isso muito rápido. Eu participei minha vida inteira, são de vendas muito complexas, né, muito consultiva, projetos grandes, assim, que se leva meses e é muito difícil de quantificar, né? Isso é uma dica interessante. São projetos rápidos, então. Esse é muito rápido porque a gente já mapeou. Não dá para dizer tudo, porque estamos aqui conversando, está surgindo uma nova conexão de um meio de pagamento, mas a gente já fez o trabalho e agora a gente consegue replicar a baixo custo e, obviamente, a gente quer ajudar o máximo de empresários possíveis e, consequentemente, escalar essa solução, né? Então, o Paulo veio para liderar essa unidade de negócio dentro da empresa e é um universo muito grande, assim, então está muito motivado e... Que legal. Bom, eu só agradecimentos, né? Porque, digamos assim, que hoje a internet, né, é um foco, né, gigante e nós queremos mostrar que nós estamos aí, né, vibrando, queremos trazer esse empresário para, né, auxiliar, né? Nós temos uma equipe lá para, né, acolher e fazer com que a empresa dele desponte e cresça, né, financeiramente saudável, né? Então acho que esse é o objetivo, né? Então acho que bacana. Só tenho agradecimentos. Obrigado aí por essa conversa, né? Foi nossa. E a gente espera que, né, essa conversa chegue, né, nas pessoas certas, nos empresários que precisam, né? E a gente está lá esperando para poder atender. Há de chegar porque é uma conversa de valor. Sucesso. Sucesso. Um brinde. Sucesso. Grande Roberto. Grande amigo. Obrigado. Esse episódio do podcast Conversas de Valor foi um oferecimento de Centro Sistêmico de Solução de Conflitos, HB Pooling e RB Desenvolvimento.